sobre os adjetivos do nome de Jesus, sobre Deus da Bíblia, Jesus que nós servimos, o Jesus que nós amamos, Jesus que nós cremos, amém? Então, é importante você aprender sobre Jesus. Lá em João capítulo 6, versículo 69, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Aqui, Jesus ele começa a ter uma reunião com os seus discípulos, seus seguidores. E Jesus começa a falar algumas verdades, e muitos daqueles que se diziam discípulos de Jesus, muitos daqueles que eram seguidores de Jesus, começaram a achar as palavras de Jesus muito pesadas, começaram a não gostar muito daquilo que Jesus estava expondo para eles. E a Bíblia diz que após esse discurso de Jesus, muitos dos seus seguidores e alguns discípulos o abandonaram, foram embora, viraram as costas para ele. E ficou os 12, Jesus olhou para os 12 e Jesus disse: vocês não querem ir também? Vocês não querem se retirar? Vocês não querem ir embora? Aproveite que eles estão indo. E aí, o apóstolo Pedro, ele virou para Jesus e falou: Senhor, para onde iremos nós? E só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então olha só, o apóstolo Pedro, quando ele viu aquelas pessoas indo embora, Jesus faz o convite também e fala: vocês também não querem ir? O apóstolo Pedro, ele revelou aquilo que ele entendia e que ele conhecia de quem era Jesus. Ora, para onde nós iremos? Em nenhum outro mestre, em nenhum outro sacerdote, em nenhum outro aqui nós ouvimos palavras de vida eterna, somente no Senhor. Por que o apóstolo Pedro disse isso? Porque somente Jesus portava a palavra de vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Pedro, ele tinha revelação, não somente Pedro, mas também como pelo menos os 11 discípulos tinham revelação de quem era Jesus. Ele disse: nós temos crido nas suas palavras, nós acreditamos em tudo que o Senhor fala, nós tomamos posse de todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Agora, por que nós temos crido? Porque nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então olha para o seu irmão e fala assim: Jesus é o Santo de Deus. Então nós podemos, hoje eu quero falar para você sobre Jesus, o Santo. Jesus, Ele é santo. Em algumas passagens da Bíblia, em Apocalipse, também em Isaías, eles dizem que Jesus, Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é Jesus, o Todo-Poderoso. Então, Jesus, Ele é santo. E por que nós temos que aprender sobre Jesus como santo? Porque Jesus, quando Ele nos comprou, quantos aqui são comprados pelo Senhor? Jesus, quando Ele nos chamou para viver a vida dEle. Jesus, Ele nos chama para viver uma vida de santidade. Então é importante você entender que Jesus é o santo, para que você também, como cristão,
possa viver uma vida em santidade. Agora, o que é santidade? O que é esse viver santo? Por que Jesus é o santo? Então nós vamos aprender isso nesta noite. Agora, antes de eu falar para você sobre Jesus o santo, são 3 coisas importantes que você precisa entender e saber sobre santidade. O que é santidade? O que é ser santo? Então, a palavra santo, ela vem do hebraico, que se chama kadosh. Quando você ouvir a palavra kadosh, significa a palavra santo. O que significa a palavra kadosh? A palavra kadosh significa separado. O que nós mais usamos nos nossos dias para denominar a palavra santo é separado. Mas a palavra santo, ela também significa sagrado. Aquilo que é sagrado. E a palavra santo, ela também significa consagrado. Consagrado é algo que é sagrado, é algo que é divino. Sagrado é algo que é muito importante. Sagrado é algo que é extremamente separado. Na sua casa tem algumas coisas que são sagradas a você. Sim ou não? Sim. Tem algumas coisas na sua casa que só você usa. São exclusivas suas. Por exemplo, a minha escova de dente é sagrada. Só eu posso usar ela. A sua é também ou não? Sim. Você racha a escova de dente com alguém. Então a sua escova de dente, ela é consagrada a você. Suas roupas íntimas também, sim ou não? Amém. Então olha só, então são consagradas a você, são sagradas, são suas, são separadas para você. Então, a palavra santo significa sagrado, significa separado, significa consagrado a alguém. Algo que é consagrado a alguém muito importante. Por que Jesus nos chama para a santidade? Porque Jesus quer que nós sejamos o quê? Vamos usar as palavras aí que significa kadosh. Separado. Separado para quem? Para Ele. Jesus quer que você seja uma pessoa sagrada. Uma pessoa que manifeste a vida de Deus. Santidade também significa consagrado, ou seja, que você pertence a alguém que é sagrado. Então olha só, quando Jesus nos chama à santidade, Ele está nos chamando para um relacionamento exclusivo com Ele, para sermos povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, não tem como um cristão, uma pessoa se dizer que ela é cristã, se ela não anda em santidade, se a vida dela, ela não é separada. Agora, separado de quem? De quê? Que o Senhor Jesus chama? Para você ser separado do mundo. Quando Jesus te salvou, você pode não saber, mas quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi comprado. Jesus pagou um preço por mim e por você. Jesus, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Então você agora é separado para Ele. Por isso que você é povo de propriedade exclusiva dele. Você foi comprado. Tem aquela música que nós cantamos, né? Eu fui comprado, justificado. Então você foi comprado por Deus. Foi de graça. Jesus pagou um preço por mim e por você. Agora, Ele nos chama à sua santidade, porque Ele é santo, Ele é separado. Ele é sagrado, Ele é consagrado. Agora, então você precisa entender isso. O que é a santidade? Santidade, presta atenção, é o poder e a vida de Cristo
irradiando e fluindo em nós. Jesus é santo, amém, irmãos? Amém. O que é a santidade? A santidade é o poder dele, é a áurea, é a glória dele, é a virtude dele, irradiando a minha e a sua vida. Quando nós nos aproximamos de Jesus, automaticamente nós passamos a ser santos. Não porque nós somos santos, não, porque Ele é santo. Então, quando eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vou viver em santidade. Por quê? Porque a glória, a graça, o poder, a virtude dele alcança a minha vida. E eu me torno o quê? Uma pessoa consagrada. Por isso que quanto mais você conhece Jesus, menos do mundo você quer. Quanto mais relacionamento você tem com Jesus, menos as coisas do mundo fazem sentido para você. Quanto maior o seu relacionamento com Cristo, menos o pecado tem poder, porque você entrou numa zona sagrada. Você entrou numa zona de santidade. Por isso que o salmista diz que quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados. Nós não seremos mais confundidos. Por quê? Porque nós entramos dentro do raio de santidade de Jesus. Aleluia. Aleluia. O poder dele nos envolve, a graça dele nos envolve. Glória a Deus. E aí, você começa a exalar o quê? Santidade. Então, quanto mais você se aproximar, conhecer, saber de Jesus, saber que Ele é santo, mais você vai sendo santificado. Mais você vai andar em santidade. Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você é atraído para Ele. A graça dele, a santidade dele vai te envolvendo. E você passa, automaticamente, você passa a ser uma pessoa separada para Ele. Quanto mais perto de Jesus, mais longe do mundo. Se o mundo ainda te atrai de uma maneira que você não consegue controlar, não consegue se livrar, não consegue avançar, é porque você ainda está um pouco longe de Jesus. Você precisa se aproximar mais dele. Quanto mais perto de Jesus, mais a santidade dele vai te envolver. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se considera um santo? Você se considera santo? Olhe para você agora. Você se considera santo? Eu tenho certeza que a maioria aqui está pensando assim: eu não. Aí começa a olhar os seus defeitos, os seus pecados ocultos, escondidos, seus pensamentos, as coisas que ninguém sabe de vocês. Você fala: eu, de santo aqui, não tenho nada. Mas deixa eu te dizer, você é considerado um santo. No reino de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, você é considerado um santo. Mas pastor, como que eu sou considerado um santo se eu estou cheio de coisa errada na minha vida ainda? Você sabe por quê você é considerado um santo? Não por causa de você. Não porque você tem que olhar para você e ver você papel em branco, limpinho, não tem nada para o diabo te acusar. Não, você é considerado santo por causa da sua comunhão e do seu relacionamento com a pessoa de Jesus e com o Espírito Santo. Não é por causa de você. Porque se você for olhar para você, você ainda tem falhas, você ainda tem pecados, você ainda tem muita coisa que precisa mudar na sua vida, sim ou não? Mas o fato de você ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, o fato de você estar dentro da esfera de santidade dele, você é considerado santo. Glória a Deus. Aleluia. O fato de você ter comunhão com Jesus, ter aceitado o sacrifício dele, você é considerado santo. Então quando Deus olha para você, Deus não olha para o seu pecado, Deus olha para você porque você está em Cristo.
E Deus te considera um santo por causa de Jesus. Ele é o santo. E você está debaixo das asas do Onipotente. E ninguém pode tocar em você, porque você é separado. O diabo, para tocar na sua vida, ele tem que pedir permissão, porque ele não pode. Por quê? Porque você está debaixo da áurea da santidade de Jesus. É dele, você é separado, você é consagrado, você pertence a ele. Mas por que eu ainda vivo, pastor, pecando? Por que eu ainda vivo fazendo coisa errada? Por que eu não consigo vencer certos pecados na sua vida? Olha, porque você está longe de Jesus. Porque quanto mais comunhão e intimidade você tiver com ele, é aquilo que eu falei, mais o pecado vai ficando para trás. Agora, a santidade, ela é um processo. É a terceira coisa que eu quero falar para você. Santidade é um processo e um posicionamento que você passa a obter no momento que você começa a sua caminhada cristã. Amém. Agora, a santidade, ela é um processo, é um posicionamento. A partir do momento que você aceitou Jesus, o posicionamento é o seguinte: agora eu sou santo. Você crendo ou não crendo, se você está em Jesus, você é santo. É a Bíblia que diz. Você é santo. Você tem que entender isso, você tem que estar posicionado nisso. Eu sou santo. Agora, eu tenho defeito, não interessa, mas eu sou santo. Agora, esse é o posicionamento. Agora, a segunda questão, a segunda coisa é: você tem que passar por um processo, e esse processo se chama santificação. Então você está posicionado como santo, mas o Espírito Santo, ele vai levar você a passar por um processo. A cada dia você vai se santificando mais. A cada dia, olha só, o trabalhar do Espírito Santo de Deus na sua vida é para que você a cada dia seja mais santo. Cada dia você vai crescendo em santidade, até você chegar Paulo fala lá em Romanos, a plenitude do conhecimento de Cristo. Então, a santidade, ela tem o posicionamento e tem o processo. O processo se chama santificação. Você está sendo cada dia mais santificado. Você está sendo cada dia mais consagrado. Só que dentro desse processo de santificação e de santidade, do seu posicionamento, duas coisas precisam acontecer. O que acontece? Como que eu faço para mim crescer em santidade, crescer em santificação? Primeiro, eu tenho que me posicionar. Não importa o que o diabo fala. Então, tem que parar de olhar para mim e olhar para Jesus, que é o santo. Então, me posiciono. Segundo, eu tenho que ter, para essas duas coisas funcionarem na minha vida, eu preciso ter o quê? Comunhão e obediência. Como é que você vai crescer em santidade e em santificação? Através da comunhão e da obediência. Como assim, pastor? Vou explicar. Comunhão é a cada dia mais você se aproximar de Jesus, o santo. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai crescer em santidade. Quanto mais você se aproximar de Jesus, provavelmente semana que vem eu vou falar de Jesus como luz. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais a luz dele vai brilhar em você. E quando a luz de Cristo brilha na sua vida, tudo aquilo que é treva, que está escondido, que está nos lugares escuros da sua alma, da sua vida, começa a aparecer. Todos os pecados, todas as coisas que são ruins, que foram plantadas pelo pecado, que foram plantadas por Satanás na sua alma, o Espírito Santo, ele vem com luz e vai trazer à tona. E aí, o que acontece? Vem o processo do Espírito Santo falar para você. O Espírito Santo começa a mostrar as agruras da sua alma para você. E ele começa a falar assim para você: ó, isso aqui não serve mais para você, você é crente, você é santo. Ó, isso aqui um santo não faz. Filho, olha só o que isso aqui está causando na sua vida. Aleluia. Abandona isso. É forte. Quantos aqui já ouviram
em alguma época da sua vida, o Espírito Santo falando para você sobre coisas que você deveria deixar de fazer ou largar? Quantos aqui? Levanta a mão. Olha só. Tem coisa que você está assim, você está fazendo, você está lá na alegria, o Espírito Santo fala, olha, isso aí não é coisa de crente. Aí você olha assim, você fala, nossa, precisa abandonar isso. Aí é que entra a parte da obediência. Que quando o Espírito Santo vem te confrontar, quando o Espírito Santo vem falar, você aceitar e você obedecer. Isso é santificação. Se você obedeceu, glória a Deus, você subiu um degrau no seu grau de santidade. Quando o Espírito Santo pede para você abandonar determinadas práticas, aí você sobe um degrau na sua caminhada de santidade. E aí o que acontece? Tudo muda, tudo melhora na sua vida. Então assim, no processo de santidade, comunhão e obediência são duas coisas importantíssimas para você crescer em santidade. Então, comunhão com Jesus o Santo. Quanto mais você vai andando, e se você pudesse enxergar, visualizar, vamos colocar que ali tem Jesus, uma luz, que é a santidade dele, que ilumina tudo. Quanto mais você vai se aproximando de Jesus, mais a sujeira, aquilo que é errado, aquilo que é ruim, aquilo que te prejudica, aquilo que te para, aquilo que te machuca, vai ficando para trás. Você vai tirando e vai jogando, e vai tirando e vai jogando. Por quê? Porque você está caminhando em intimidade e comunhão com Ele. E quanto mais você chega perto dele, mais santo você se torna. Glória a Deus. Por isso que muitas vezes você vê pessoas por aí, o cara era lá um traficante, um ladrão, fazia coisa errada, ninguém gostava, aí todo mundo odiava por todo mundo. De repente ele se encontra com Jesus, e a partir do momento que ele aceita Jesus de coração, e ele nasce de novo, ele é santo. E o povo do mundo tem dificuldade de entender essas coisas. Fala, pô, como um cara que era um ladrão, que era um traficante, que roubou, que matou, que fez isso, que fez aquilo, agora está dando uma de santo? Sim, ele está dando uma de santo, porque Jesus o torna santo. Ele está se aproximando de Jesus. Amém. Jesus está mudando a vida dele. E quanto mais ele se aproxima de Jesus, mais ele tem a vida dele transformada. Mais ele vai sendo transformado. Então, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você é transformado. Não tem como o pecado chegar perto dele. Não tem como. Quanto mais perto, mais você é beneficiado pela glória da santidade de Jesus. Então, isso é importante você saber. Então, se você quer viver uma vida santa, você não precisa ficar aí que nem os antigos, né? Faziam. Eu quero ser santo, então eu vou me trancar numa montanha, num quarto escuro, e vou ficar lá o resto da minha vida, não vou ter contato com ninguém, não vou falar com ninguém, porque só assim para mim não pecar. Martinho Lutero era assim. Martinho Lutero, ele ficava, eu esqueci o nome dos lugares lá que chamava monastério, né? Eles achavam que se trancar, os frades, os monges, né? Eles achavam que se trancar no monastério, sem ter contato com o mundo, eles seriam mais santos. E ao contrário. Não é você se isolando do mundo que você vai se tornar mais santo. Não. Você vai se tornar mais santo, chegando mais próximo de Jesus. Vocês não estão entendendo? Amém. Então, quanto mais intimidade, quanto mais comunhão, quanto mais você obedecer à voz do Espírito Santo, mais santo você vai se tornar. Dito isso, eu quero entrar agora na Bíblia para falar com você sobre o que a Bíblia diz sobre a santidade de Jesus. Vamos mergulhar um pouquinho aí na palavra de Deus para mostrar o quanto Jesus é santo. Abra lá sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz aí. Lucas capítulo 1, versículo 35. Muda a versão aí, por favor. Essa versão ela é boa, mas ela é um pouquinho mais difícil a leitura dela. Pode ser a NVI. Vamos lá.
Então o anjo me esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Olha só, aqui um anjo aparece para Maria, e ele está dizendo para Maria que Maria ia ter um filho, e que esse filho seria gerado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre ela, e o Espírito Santo colocaria no ventre dela um ser, e esse que haveria de nascer dela era um santo. Então olha aqui para mim, antes mesmo de Jesus nascer, vir a essa terra, Jesus já era chamado de santo, Filho de Deus. Pensa no privilégio de Maria. Pensa no privilégio. Eu fico pensando no dia que Maria teve Jesus. Fico pensando Maria ali, né, após o parto, cheia de dor, mas o prazer dela pegar aquela criança na mão, olhar para aquela criança e ser a primeira a saber que nas mãos dela estava o Filho de Deus, o Santo. Glória a Deus, aleluia, aquele que tiraria o pecado do mundo. Pensa nisso. Aleluia. Você que é mãe, pensa nisso. Segurando Jesus, olhando para aquela criança e falando: esse aqui é Deus, eu vou cuidar dele até ele cumprir a missão dele, até o dia que Deus o separar para cumprir a missão dele. Isso é um privilégio daquela mulher. Então olha só, um anjo anunciou para Maria que ela teria Jesus e que Jesus era o Santo Filho de Deus. Então Jesus, antes dele nascer aqui na terra, dele encarnar, Jesus já era santo. Segundo, abre lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz aí: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aqui a palavra de Deus está falando sobre Jesus, que Jesus, ele nasceu, ele veio aqui nessa terra como homem, e Jesus, ele passou por todo tipo de tentação. Jesus foi tentado de todas as formas, inclusive das maneiras que eu e você fomos tentados, mas a diferença é que Jesus não pecou, por isso que ele é santo. Jesus nunca experimentou o pecado como eu e você experimentamos. Jesus, ele foi tentado para pecar, ele podia ter pecado, mas ele não pecou. Todo o tempo que ele passou aqui nessa terra, Jesus venceu o pecado. Mas o que isso tem a ver? Deixa eu te falar, abrir uma parênteses aqui, voltar a falar sobre santidade para você. O pecado, ele anula a santidade. Se Jesus tivesse pecado, tinha anulado a santidade dele. Então, quando você peca, quando você vive numa vida de pecado, você está anulando a santidade na sua vida. Por isso que o apóstolo João, ele falou: quem está em Cristo, ele não vive pecando. Quem nasceu de novo não vive pecando. Por quê? Porque ele anda em santidade. Quem vive pecando ainda não conheceu Jesus, ainda não anda em santidade. Então Jesus, ele veio, ele foi tentado. Deixa eu te falar outra coisa: tentação não é pecado. Fala para o seu irmão: tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Só é pecado quando você cede à tentação. E quando você está sendo tentado, você não pecou ainda. O pecado vem com a sua escolha. Se você escolher cair na tentação, aí você peca. Se você escolhe dizer não à tentação, você venceu o pecado.
E Jesus, ele venceu a tentação e venceu o pecado. Por isso que ele é santo. Os fariseus, eles tentaram de todas as formas achar pecado em Jesus. Eles tentavam de todas as formas achar um motivo para eles matar Jesus. Tanto que eles tiveram, quando eles foram matar Jesus, eles tiveram que mentir. Eles tentaram de todas as formas, de todas as maneiras, e quando Jesus estava lá pregando para as pessoas, quando Jesus estava fazendo milagres, quando Jesus estava ensinando o Evangelho, eles tentaram de todas as maneiras encontrar um pecado em Jesus para poder matá-lo. Mas eles não conseguiram. Olha o que diz lá em João capítulo 8, versículo 46. Olha só o que diz. João 8, 46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Olha só, Jesus, ele fez uma argumentação aqui para aqueles fariseus. Ele falou: acha pecado em mim? Vocês estão me acusando de várias coisas, mas acusa, mas mostra qual o pecado que eu tenho. Mostra qual o pecado que me convence de que eu sou um pecador. Jesus tinha autoridade para dizer isso, irmãos? Ele é santo. Porque ele é santo. Glória a Deus. É impossível alguém achar algum tipo de pecado na vida de Jesus. Porque ele é santo. Volta aí o versículo 45 aí. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Deixa eu perguntar para você. Você tem coragem de falar isso para alguém? Acho um pecado na minha vida aí. Uma vai chegar e vai falar assim: tem uma lista aqui, ó. Vai chegar e falar aqui na igreja: irmãos, acho um pecado aqui na minha vida. Tem a lista aqui, pastor. Faz tempo que nós estamos te observando aqui. Quer que eu passe a lista? Eu passo. Não sou doido de falar isso. Ainda bem que eu sou santo em Cristo Jesus, amém? Mas olha só, Jesus pode falar isso, sabe por quê? Porque ele é o santo. Amém. Não tem pecado em Jesus. Glória a Deus. Ele venceu o pecado. Aleluia. Por isso que a morte não tem poder sobre ele. Por isso que ele venceu a morte. Porque a morte, ela só tem poder sobre pecadores. Por que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou? Porque a morte não pôde segurar ele. Por quê? Porque ele não tem pecado. Ele venceu o pecado. Amém. E venceu a morte. Você pode dar um glória a esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Olha o que diz lá. Hebreus capítulo 7, versículo 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Vou dizer para você, comunidade Ágape, é de um pastor assim que nós precisamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso sumo sacerdote. Jesus. Aqui, Hebreus está falando de quem? Jesus. Ora, nós precisamos dele. Jesus, ele é santo, é inocente, é imaculado e mais sublime que os céus. Olha só. É puro. Imaculado, olha só, inculpável é que não tem culpa. Imaculado é que ele é puro. Não há sombra, não há mancha, não há mácula na vida de Jesus. Separado. Ele é o Filho de Deus. Apocalipse 8, 7, olha o que diz aí. Apocalipse capítulo 8, versículo 7, olha o que diz. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado. 8 e 7. Desculpa, 3 e 7. Eu ia deixar os irmãos sem dormir. Granizo misturado com fogo, misturado com sangue caindo na terra. Eu não ia nem dormir essa noite. Olha o que diz aí.
ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu declaro sobre a sua vida que as janelas do céu estão abertas sobre você. Amém. Glória a Deus. Olha só, ele é o santo. Pode voltar e deixar lá no 7 mesmo. Olha só, estas são as palavras daquele que é santo. De quem que Apocalipse está falando? Quem que o apóstolo João está falando? Está falando de Jesus. Jesus falando para uma igreja. Aquele que é santo e verdadeiro. Olha só, Jesus ele é apresentado em Apocalipse como santo. Então ele é o santo e o verdadeiro. Agora, para uma pessoa ser reconhecida como santo, como verdadeiro, como ela precisa que pelo menos 3 seres o reconheçam. Então vamos lá. Abre lá Isaías capítulo 6, versículo 3. Olha só. Isaías 6, 3. Olha o que diz aí. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Vê o versículo 2 aí, Eric. Volta aí no versículo 2. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Agora sim, agora o 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Os anjos proclamam e declaram que Jesus é santo. Santo, santo, santo. O profeta Isaías, ele teve um privilégio tremendo de ter uma visão dos céus abertos e os anjos declarando que Jesus é o santo, que Jesus é 3 vezes santo. Então olha só, os anjos, os querubins, os serafins, os 24 anciões, os seres viventes, todo aquele tipo de seres do céu, eles reconhecem que Jesus é santo. Agora abre lá em Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos capítulo 1, versículo 24, olha o que diz: o que queremos conosco, Jesus? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Quem que você acha que está falando isso aqui? Aqui Jesus está lá expulsando os demônios do Gadareno. Uma legião de demônios. Quando Jesus chega, eles olham para Jesus e falam: o que você quer conosco? Jesus de Nazaré, você veio para nos destruir. Olha só, os demônios olhando para Jesus, você veio para nos destruir. Olha o poder e a autoridade e a grandeza do Deus que nós servimos. Os demônios olham para Jesus com medo de ser o quê? Destruídos. Aleluia. E você tem medo de expulsar demônio, né? Medo de enfrentar demônio aí. Os demônios tremem de medo de Aleluia. Jesus. E os demônios olharam para Jesus e falou o quê? Sabemos quem você é. Você é o Santo de Deus. Os anjos reconhecem que Jesus é santo. Os demônios reconhecem que Jesus é santo. E lá, olha lá, Apocalipse, Atos capítulo 4, versículo 27, e depois o 30. Olha o que diz aí. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Olha no versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui a igreja de Atos, os discípulos e os convertidos da igreja de Atos,
estão declarando que Jesus é santo. Os anjos reconhecem que Jesus é santo. Os demônios reconhecem que Jesus é santo. E a igreja, os homens reconhecem que Jesus é santo. A comunidade Ágape de Santo André reconhece nessa noite que Jesus é santo. Aleluia. E somente um Deus, ou somente Deus, pode se declarar verdadeiramente santo. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Olha o que diz aí. Quem não te temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Presença, a todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Não tem como você não adorar. Quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais você entrar dentro da áurea de santidade de Jesus, quanto mais você se aproxima de Jesus, não tem como você não o adorar, não tem como você glorificar, não tem como você não se prostrar diante aos pés dele. Por quê? Porque ele é santo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Aquele que nos chamou é santo. Amém. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Aquele que chamou eu e você enquanto nós estávamos lá no mundo perdidos, nos nossos pecados, ele é santo. Se somos santos, isso é uma consequência da santidade dele que vem habitar em nós. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Amém. Se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, é porque ele decidiu que você também é santo. Você é uma pessoa consagrada a ele. Por isso que você é templo do Espírito Santo. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Você é templo do Espírito Santo. Você é consagrado a ele. O Espírito Santo ele só vem morar dentro de pessoas consagradas. E se você tem convicção que você tem o Espírito Santo dentro de você, você é consagrado a ele, você também é uma pessoa santa. Aleluia! Então agora o que você precisa é você assumir a sua posição de santidade, é você andar em santidade, é você aceitar e viver em comunhão com Jesus e você também aceitar o processo de santificação na sua vida. Comunhão e obediência são duas coisas que você precisa ter bem claras na sua vida, são necessidades que você precisa ter para você viver uma vida cristã que vale a pena, uma vida cristã vencedora. Se aproximar de Jesus, o Santo, é importantíssimo para você manter a sua santidade, dar as respostas ao Espírito Santo que habita dentro de você, é importantíssimo para você crescer em santidade e a cada dia mais ter comunhão com Jesus, o Santo. Então eu quero convocar você nessa noite, a você cada dia mais, eu vou falar uma palavra meio católica aqui, né? Cada dia mais ser devoto ao Santo Jesus. Irmãos, tem pessoas que são devotas a muitos santos. E eu quero abrir os seus olhos hoje. Tem pessoas que têm vários santos que ela é devota, que ela admira, que ela paga promessa, que ela faz oferendas, faz sacrifícios. Mas nenhum desses santos que eles se devotam é o santo. Só existe um santo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só existe um santo. E esse santo se chama Jesus. Glória a Deus. Tem gente que vai lá e coloca água no pé do santo, coloca oferenda no pé do santo, vai lá e faz um monte de coisa para determinados santos, mas só existe um que é santo. Os outros
estão todos debaixo da santidade do Santo, que é Jesus. Amém. Aleluia. E a Bíblia diz que nós devemos adorar somente o Santo, que é Jesus. Glória a Deus. Você não deve se prostrar e adorar outro santo, somente o Santo Jesus. Existiam pessoas que foram santos, consagrados a Deus? Sim, existiam homens e mulheres de Deus que foram verdadeiros santos nessa terra, mas nenhum é digno de ser adorado. Nenhum é digno de adoração, por quê? Porque todos os santos que passaram por essa terra, tem gente que é devoto de São Pedro, do apóstolo Pedro, tem gente que é devoto de São João, do apóstolo João, tem gente que é devoto de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas nenhum deles morreu na cruz no seu lugar. Nenhum deles conseguiu vencer o pecado. Todos eles nasceram em pecado, cresceram em pecado, e só se tornaram santos e se aproximaram do santo, que é Jesus. Aleluia, aleluia. Sem falar os falsos santos, que são demônios travestidos de santo. Lembre-se que o próprio diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso que você deve entregar a sua vida, por isso que você deve consagrar a sua vida ao santo, que é Jesus. Então você serve ao santo dos santos. Jesus é o santo dos santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele, e através da santidade dele, hoje nós podemos ser chamados de santos. Aleluia. Eu vou mandar uma carta para o Papa te canonizar como santo, porque você está em Cristo. Você é santo. Agora, cresça em santidade. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais santo você se torna. E lá no céu só vai entrar santos. Santos parecidos com Jesus. Tem um irmão que fala assim, que todo mundo devia torcer para os santos, porque Jesus diz que sede santos como eu sou santos, mas não é. Tem que ser santo como Jesus. Tem que servir a Jesus. Você tem que amar a Jesus. Você tem que ter relacionamento com Jesus. Ele é o Deus vivo. Tem gente que se prostra diante de um santo morto, mas Jesus é o santo vivo. Ele vai se relacionar comigo e com você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom se relacionar com Jesus, Santo, Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Você pode fechar os seus olhos? Oh, aleluia. Pode mirar, Tu és santo, voltar-se para Senhor. dentro de você, ligar o seu coração, seu pensamento, seu sentimento a Jesus o Santo, Filho de Deus. Fale com Ele agora. Ele está aqui nessa Tu és noite. santo, Senhor. Aleluia. Oh, nós clamamos a Ti, Santo dos Santos. Santo dos Santos. Nós clamamos